Existe um instante do dia em que a alma parece pedir silêncio. Não aquele silêncio vazio que pesa, mas o silêncio que chama alguém para perto. E é exatamente nesse ponto que a Bíblia sussurra uma realidade profunda, que pode mudar completamente a maneira como você encara a oração. A pergunta que abre este vídeo é simples e poderosa ao mesmo tempo. E se a conversa que você teve, ou deixou de ter, com Deus hoje, fosse justamente a conversa capaz de transformar tudo ao seu redor? Há algo de extraordinário no fato de que o Criador do Universo convida pessoas comuns, como eu e você, para um diálogo íntimo, direto e profundamente pessoal. Só que muitos não percebem que essa conversa não precisa acontecer em uma atmosfera ideal, nem exige palavras bonitas ou ensaiadas. Ela pode acontecer no meio do cansaço, entre tarefas acumuladas, no intervalo de uma preocupação para outra. E se essa simples conversa fosse capaz de redefinir o seu dia inteiro? Antes de avançarmos, comenta aí. Eu quero viver essa conversa, para saber se essa mensagem está alcançando corações que desejam ir além na fé. E lembre-se de que na descrição há estudos bíblicos preparados com carinho e profundidade. Adquirir qualquer um deles ajuda o canal a continuar crescendo e espalhando a palavra com força e constância. Quando abrimos a Bíblia, percebemos que grandes momentos espirituais nasceram de conversas aparentemente pequenas, simples, até improvisadas. O salmista conversa com Deus como quem desabafa, como quem derrama o que não cabe mais dentro do peito. No Salmo 5, por exemplo, Davi começa dizendo que vai apresentar sua oração pela manhã, como quem acorda sabendo que precisa colocar tudo diante do Senhor antes que o dia comece a cobrar. Isso revela algo muito prático. Não é sobre encontrar uma ocasião perfeita, mas sobre transformar qualquer ocasião em um encontro real com Deus. Talvez você já tenha sentido que a oração perdeu brilho, que virou rotina, que parece repetitiva demais. Só que isso acontece quando a gente esquece que a conversa com Deus não é um ritual de frases prontas, mas um espaço vivo onde o coração respira. E quando entendemos isso, percebemos que Deus não está pedindo discursos, Ele está oferecendo presença. É por isso que a conversa com Ele tem poder para mudar o dia. Não porque o dia muda do lado de fora de imediato, mas porque você muda por dentro. E essa mudança se torna ainda mais evidente quando lembramos de episódios como o de Ana, em 1 Samuel. Ela não estava num culto estruturado, nem repetindo palavras que todos conheciam. Ela estava quebrada, angustiada, mas decidiu conversar com Deus enquanto todos ao redor seguiam suas rotinas. A Bíblia descreve que seus lábios se moviam, mas sua voz não saía. E ainda assim, Deus ouviu. Isso mostra que a conversa que transforma não depende do volume, mas da sinceridade. Ana não pediu apenas um milagre. Ela abriu o coração. E é nessa abertura que a verdadeira oração acontece. É interessante como muitas vezes acreditamos que só vale orar quando tudo está alinhado, quando estamos bem emocionalmente, quando estamos espiritualmente fortes. Mas a Bíblia repete, em histórias diferentes e épocas diferentes, que Deus se aproxima exatamente quando estamos no meio do conflito, da dúvida, da fraqueza. A conversa que muda seu dia raramente começa quando você está bem. Ela começa quando você decide falar com Deus, apesar de não estar bem. Existe um momento fascinante na narrativa bíblica que ilumina ainda mais esse princípio. Em Marcos 1, Jesus acorda muito antes do amanhecer e se retira para orar em um lugar deserto. A cena é simples, mas carregada de significado. O Filho de Deus, que estava no auge do ministério, cercado de multidões, cheio de tarefas, ainda assim escolhe conversar com o Pai antes de qualquer outra coisa. Isso não é uma exigência imposta a nós. É um convite. É como se ele dissesse: se o dia de vocês estiver pesado, cansativo ou confuso, venham primeiro a mim. Essa escolha muda tudo, porque Jesus não buscava resultados na oração. Buscava alinhamento, descanso, direção. Quando você faz o mesmo, algo parecido acontece. Não importa quanto caos esteja lá fora. A conversa com Deus coloca sua mente no eixo, devolve ordem aos pensamentos e abre espaço para que Ele fale na profundidade, onde ninguém mais consegue alcançar. É nesse ponto da narrativa que uma revelação começa a se formar como luz ganhando contorno. A oração que transforma o seu dia não é a mais longa, nem a mais bonita, mas a mais honesta. É aquela em que você finalmente admite diante de Deus aquilo que passou o dia tentando esconder de si mesmo. E mais do que isso, é a conversa em que você se permite ouvir.
Porque conversar com Deus não é monólogo, é diálogo. E a Bíblia diz no Salmo 32:8 que Ele nos instruirá e nos ensinará o caminho que devemos seguir. Isso significa que Deus fala, e quando Ele fala, o dia muda. Às vezes muda porque Ele te dá direção, outras vezes muda porque Ele te dá coragem, e em alguns casos muda porque Ele te dá paz. Mas sempre muda. Essa é a arte que muitos não percebem. A oração é o espaço onde Deus molda você, para que você molde o dia, em vez de ser moldado por Ele. E agora que chegamos ao final dessa caminhada, quero te deixar com algo que talvez você precise ouvir hoje. O seu dia não depende do humor das circunstâncias, mas da voz que você escolhe escutar primeiro. A conversa com Deus é esse fio de luz que recorta a escuridão e lembra que você não vive sozinho, não luta sozinho, não caminha sozinho. Se você fizer daquela conversa simples a sua prioridade, vai perceber que ela se transforma em força, clareza e até coragem para enfrentar aquilo que ontem parecia impossível. Então eu te pergunto: qual é a conversa que você precisa ter com Deus hoje? O que você estava adiando, guardando, tentando resolver sozinho? Me conta nos comentários qual parte desta mensagem mais falou ao seu coração e compartilha como você pretende viver essa conversa transformadora a partir de agora.